Olá, boa noite, aqui é Kátia Pessoa. Vamos fazer a gravação da leitura bíblica, amém? Domingo 4 de agosto de 2024. E cantava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse 5:9. Para nós que somos discípulos de Jesus, sabemos que somente Ele é verdadeiramente digno. Digno de todo louvor, adoração. Por quê? Porque mesmo sendo Deus perfeito e sem pecado, destituiu-se de sua glória e santidade. Se tornou humano como um de nós para morrer na cruz em nosso lugar, para trazer o perdão e a salvação para as pessoas de todas as raças, línguas e culturas. Jesus é o Senhor e Ele é digno. Oração. Pai, o Senhor enviou Jesus como prova de seu amor por nós, e ele foi levado para a cruz, torturado e sacrificado, para me livrar da morte e do pecado, para trazer a salvação e a vida eterna. A Jesus seja mesmo toda honra e toda adoração, pois somente ele é digno, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. Te amo, Jesus, e não sei como expressar minha gratidão pelo que fizeste por mim. O mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida a Ti, para andar nos Seus caminhos, para seguir Seus passos, andar conforme a Sua vontade. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Vamos para o plano de leitura. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. 4 de agosto. Daniel 11, 12. Daniel 11, 12. Daniel 11, 12. Oséias 1 e 2, certo? Daniel é até o 12. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecer, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na peça, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mesmo quando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado, e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ele não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos, mas de um renovo das raízes delas, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de punição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. E virá apressadamente e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada do seu coração, se elevará, mas ainda não derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão, e o rei do norte virá,
e levantará baluartes e tornará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino. E com ele os retos, assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o real, e suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão. O exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E cairão eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em seu lugar, honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata,
com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio, um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, com muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Ah, meu Deus, não acredito. Ainda bem que voltou. Voltou, mas eu não sei para onde foi. Meu Deus! Eu comecei no 11, não foi? Daniel 11? Foi. Então vamos para o Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e os que estavam em pé, outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém? Quer dizer que era 11 e 12, era o último de Daniel, né? Os dois últimos livros, dia 4 de agosto. Agora nós vamos entrar em Oséias, o 1 e o 2, viu? Oséias 1. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma por esposo uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho, e disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha.
E o Senhor disse a Osés: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Mas da casa de Judá, se Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver derramado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem sou eu vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medido nem contado. E no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois os filhos de Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Amém? Oséias 2, e o último de hoje. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mãe e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. Até de seus filhos não me compadecerei, porquanto são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei após os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: irei, e voltarei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ora, ela não reconhece que fui eu que lhe dei o grão e o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão e a seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará da minha mão. Também farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, seus sábados e todas as suas assembleias solenes. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais elas lhe queimavam incenso, e se adornava com as suas arrecadas e as suas joias, e indo atrás dos seus amantes. Se esquecia de mim, diz o Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Jacó por porta de esperança, e ali responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, ele me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal, pois da sua boca tirarei o nome dos Balaíns, e não mais se fará menção desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E
desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em amorável benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo e ao vinho, e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá, e a Lo-Ami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Daniel 11, Daniel 12. Só tem 12 capítulos no livro de Daniel. Se você não está acompanhando direitinho, vá lá, leia na sua Bíblia e siga aqui comigo. E Oséias 1, Oséias 2, viu? Estamos começando o livro de Oséias. Que Deus os abençoe, dê uma ótima semana. Amanhã estarei lá no meu filho, mas vai ser do mesmo jeito. Terei leitura bíblica, farei todas as coisas que eu tenho que fazer. E, em nome de Jesus, 8, 8 e meia, estarei pregando a palavra de Deus. Lá no canal Kátia Melhor Idade. Ok? Farei uma palavra pequena, vou tentar ajudar um pouco o meu filho, que está muito cansado, mesmo que não seja por muito tempo, porque também eu não aguento mais muita coisa, mas uns 8 a 10 dias eu quero passar lá. Já dá um descanso um pouquinho a ele, para ele ter que ir a médico do pé dele, para ele botar os pés para sempre ficar lá pertinho dela, né? Ela fica sempre muito sozinha, ele vai deixar as filhas, aí fica lá com ela, no computador, bota as pernas para cima e eu fico fazendo as coisas. Eu quero que Deus me dê saúde, me dê paz, não me dê dor, porque eu vou ficar subindo e vou dormir lá em cima, porque embaixo, graças a Deus, minhas 2 netas já dormem lá nas camas, né? Já tá tudo direitinho. E eu não me importo de ir lá para cima, porque lá eu já fico pregando. Vou levar o meu tripé, né? O cunhado da minha filha vem me buscar aqui na porta, e então dá tudo certo. Olha, para a honra e glória do Senhor, que Deus guarde, vocês orem por mim, para que eu não venha adoecer, para que minha nora fique logo boa, o mais rápido possível, porque eu amo quando eles vêm final de semana aqui ficar comigo. Amém? Que Deus abençoe, muito obrigada. Foi um domingo de muita gravação, mas eu estou muito feliz porque consegui fazer todas as gravações, fiz oração, mandei para vocês. Olha, só não consegui mandar oração para o canal Kátia Melhor Idade. Não sei se vou aguentar, porque tem muita gente ali para eu responder, no TikTok, no Kawai, eu não sei. É muita coisa para uma pessoa só e que eu não sei, às vezes. Por exemplo, aqui estava cheio e estava só caindo. Eu passei mais de meia hora tentando gravar isso aqui. Então, vou ter que comprar um celular depois igual o outro, né? Que é de 100 e tanta GB. Esse daqui não é. Mas em nome de Jesus, eu determino aqui que eu vou ter um novo celular. Não sei como, mas Deus vai providenciar, porque Ele sabe que eu preciso fazer as coisas para Ele com decência, com uma imagem boa e tudo para a honra e glória dEle. Amém? Que Deus abençoe. Beijo. Amo vocês em Cristo Jesus.